De tanto sofrer bullying na escola por causa da sua aparência, esse garoto acaba pedindo transferência e se mudando, porém as coisas não são tão diferentes no novo colégio. Até que algo estranho acontece, ele ganha um novo corpo totalmente informe e isso faz as pessoas tratarem ele muito melhor quando tá nesse corpo. Tendo isso em mente, ele vai ter que se virar para administrar uma vida dupla e ainda cuidar dos dois corpos. E galera, já chegamos aos 220 mil inscritos, que força vocês têm, tá louco, valeu demais galera. Bora chegar então aos 250 mil, então vamos dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo para bater a meta de 5.604 likes. E agora, bora lá! O anime começa com um cara acordando e percebendo que o teto do quarto tá mais baixo, assim como a pia. Depois ele olha no espelho e não se reconhece. Então é mostrado o aluno Park Hyung-suk, 2 semanas atrás sendo extorquido e humilhado pelo valentão Tae-song. Tudo por causa da aparência e do sobrepeso dele. Junto com o valentão tem mais outro cara e uma garota e todos zombam do garoto enquanto ele imita o cachorro e depois um porco. Quando ele para perto da moça, ela acusa ele de ter olhado por baixo da saia. Mesmo com o Park negando, o valentão começa a bater nele e joga ele no canto, dizendo que ele pertence ao nível inferior pelo resto da vida, e Hyung-suk, por sua vez, só quer que essa vida acabe. Mais tarde em casa, Park fica deitado até perceber que tá com fome, então ele prepara uma tigela com água para esquentar um macarrão instantâneo, mas o cara fica tão pensativo que a mãe dele chega em casa e se dispõe a preparar a comida. Com tudo pronto, Hyung-suk reclama dela ter colocado ovo na comida e diz que esse é o motivo dele continuar engordando. Confia. Ainda lembrando do bullying, o garoto pede para trocar de escola, mas em vez de contar o verdadeiro motivo, ele diz que os alunos são muito inteligentes na sala dele e é difícil acompanhar as notas. A mulher diz que é difícil achar um lugar com aluguel barato como essa casa e que se ele se mudar ele vai perder os amigos da escola. Park fica bravo com isso e diz que as notas são mais importantes do que amigos e que a falta de dinheiro não é culpa dele. Em seguida ele pergunta o que ela já fez por ele e vai pro quarto para dormir. No dia seguinte na escola ele esbarra na garota de antes, que fala para ele olhar por onde anda, sendo que era ela que tava olhando pro telefone. Mais tarde o bullying continua, o valentão chuta uma bola bem forte tentando acertar a cara dele e Park desvia por pouco. Então Tae-song diz que não era pra desviar porque essa disputa tá valendo 10 mil wons. O outro jogador aparece pra chutar também e esse acerta em cheio. Bravo com o resultado, Tae-song vai reclamar com o garoto que diz que pagaria os 10 mil wons pra compensar, mas não adianta. O valentão derruba Park com um soco no estômago. Depois ele levanta o cara e continua batendo, até que a mãe do Hyung-suk aparece de repente. Ela acolhe o filho e reclama dos valentões que dizem que estavam só jogando, mas a mulher fala que bater nos outros não é um jogo. A mãe quer levar o valentão pra sala dos professores, mas de repente o Park grita pra ela parar porque tá fazendo ele passar vergonha. Quando ele chega em casa, a mulher chama ele pra conversar. Antes dele pedir desculpa, ela fala que ele vai mudar de escola. Ela tinha ido lá justamente pra pedir a transferência. A mulher precisa continuar ali por causa do trabalho, mas ele pode se mudar e morar sozinho. Essa notícia faz o garoto chorar emocionado. Dias depois ele chega no local. O bairro tem muitas ladeiras e escadas, mas ele já acha vantajoso por estar exercitando o corpo. Finalmente Park chega na casa com só um cômodo e um banheiro, e é nesse lugar que ele pretende mudar de vida, mas infelizmente não vai ser tão simples. Logo na primeira vez que Park sai, ele fica maravilhado com o estilo das pessoas e acaba esbarrando em uma garota de novo. Lembrando de antes, ele já pede desculpa, mas a menina também se desculpa pelo acidente. Disposto a ter mesmo uma vida nova, ele levanta e pergunta se a mina se machucou, mas logo chega um cara alto e sai andando com ela quando percebe o Park sorrindo e já começa a implicar com ele. O garoto tenta explicar que esbarrou na garota, mas o outro cara continua sendo rude, achando que ele tava dando em cima dela, até que Park fecha o punho e isso deixa o cara ainda mais bravo. Mesmo com Hyung-suk pedindo desculpas, o valentão começa a bater nele. As pessoas em volta começam a tirar fotos e gravar enquanto o coitado leva uma surra. Apenas a moça tenta impedir o cara, mas não adianta. Mais tarde ele se encolhe em casa chorando ao ver as postagens sobre o que aconteceu. Todo mundo comentou zoando ele e isso deixa o cara muito triste. À noite ele acorda e voltamos pra cena inicial, em que Park se olha no espelho e não se reconhece pois está mais alto, mais bonito e sarado. Ele vê seu corpo normal no chão e tenta acordá-lo. De repente ele acorda achando que foi só um sonho feliz, porém logo ele vê o outro corpo ao lado e percebe que não era um sonho. Novamente ele tenta acordar o outro corpo e troca de corpo de novo. Agora ele percebe que até a voz mudou. Antes de ligar para a emergência, ele se depara com as postagens na rede social e começa a lembrar do sofrimento que já teve. Então ele percebe que pode ter a mudança que queria com esse novo corpo. No dia seguinte, no colégio de Aewon, as meninas admiram um loiro chamado Kim Soo-bom e o cara se acha bonitão, até que o novo Park passa por ele e esbarra sem querer. Isso chama a atenção de todo mundo ao redor. Todos percebem a beleza do cara. Quando ele chega na sala de aula, todas as garotas ficam encantadas. Depois do garoto se apresentar, o professor manda ele se sentar. As meninas da frente comentam como ele é gato, e ele fica nervoso com a turma toda olhando pra ele. Ao se sentar, o cara lembra de como era ruim entrar em uma turma nova com um antigo corpo. De repente, ele percebe que tá na mesma turma do cara e da garota do dia anterior.
vendedor. Park tenta disfarçar, mas o cara logo se apresenta como Lee Jun-song. O novato também se apresenta, aliviado por não ter sido reconhecido. Enquanto isso, uma garota se prepara e faz a maquiagem só pra ir falar com Hyung-suk e se apresenta como Park Ha-neil. As outras meninas comentam que ela dá em cima de muitos caras bonitos, e realmente ela tá flertando com ele, até o Lee mandar ela sentar. Do nada, Ha-neil se esconde atrás da mesa, dizendo que tá com medo, e nesse momento o Jin-sung percebe que até Mi-jin tá de olho no aluno novo. No intervalo, Park chega no refeitório novamente, encantando todo mundo no local, e é claro que a Ha-neil segue ele. Ela mostra que os grupos de alunos são meio que de acordo com os cursos de cada um, e pergunta por que ele decidiu se formar em moda. Nesse momento, vemos um flashback dele com a mãe durante o pedido da transferência. O assistente diz que a escola de Aiwon é especializada em formar alunos com capacidades profissionais, e pelo histórico do Park, a única coisa que ele consegue é cursar design de moda. De volta ao presente, ele mente que achou que seria divertido. A mina volta a flertar, mas ele nem percebe, se afastando um pouco. Com isso, ela corre pra perto dele, atropelando outra garota no caminho. Ha-neil pergunta o que o cara tá achando da escola e ele quase revela que tá sendo muito bom ser bem tratado com um novo corpo. Na próxima aula, Park fica com muito sono e lembra que no dia anterior ele começou a testar uma caminhada com um novo corpo, sem perceber que tava encantando a mãe de uma criança ali perto. De repente, ele perde o ritmo e tropeça, mas antes de cair, o rapaz faz uma manobra e volta a ficar de pé, percebendo que o novo corpo é muito mais leve e mais rápido. Cansado, o cara cai no sono e acorda no antigo corpo. Ele tenta se forçar a dormir, mas não dá certo, pois já dormiu demais nesse corpo e tá totalmente sem sono. Felizmente, a Ha-neil acorda ele na escola e Hyung-suk fica muito agradecido. Depois o garoto vai a uma loja de conveniência para procurar um emprego noturno. O dono da loja fica impressionado e acha que um cara bonitão assim vai atrair muita clientela. Porém, ele não quer trabalhar com esse corpo e diz que tá procurando um emprego para um amigo, e isso decepciona o vendedor. Quando ele volta com um corpo antigo, o homem se recusa a contratá-lo, mas quando o garoto demonstra bom conhecimento das marcas de cigarro, o homem acaba contratando ele. O primeiro cliente nem olha para ele e o dono vai embora logo depois. Com esse emprego, o Park fica feliz, pois vai poder pagar as contas. Ele para anotar o que sabe sobre o que tá acontecendo. Quando ele dorme em um corpo, acorda no outro e vice-versa. O corpo adormecido não pode acordar sozinho, mas outras pessoas podem acordar ele. Mesmo dormindo, ele ainda tem as necessidades fisiológicas, então precisa de dinheiro para manter os dois. Os próximos clientes são da turma da escola e um dos grandalhões pede uns maços de cigarro. Sabendo que não pode vender para menores de idade, ele pede o documento do cara. Crianças, não fumem. A foto no documento não tem nada a ver com o malandro, então o Park se recusa a vender porque é novo no emprego e não quer ser demitido caso o gerente descubra. Nesse momento chega o Lee Jin-song, que reconhece o garoto e decide se aproveitar. Ele pega vários produtos e diz que para fazer as pazes, Hyung-suk pode pagar por ele. De repente ele vê o nome no crachá e reconhece que esse cara tem o mesmo nome do aluno novato bonitão. Ele só não sabe que são a mesma pessoa. É enciumado pela Mi-jin ter ficado de olho no outro cara, Lee fica mega irritado e parte pra cima do garoto de novo. Depois de levar uma surra, o coitado ainda é humilhado com uma foto comprometedora que os valentões decidem usar como chantagem para ele não chamar a polícia. Caso contrário, eles vão vazar a imagem. O rapaz fica muito triste e começa a chorar, mas de repente a mãe liga pra ele dizendo que só queria saber como tá na escola. Ele diz que tá tudo bem. Ela desliga dizendo que tá voltando ao trabalho e vemos que ela tá coletando papelão, mesmo sendo bem tarde, para poder manter o filho na nova escola. No dia seguinte na escola, os valentões estão zombando e falando da foto e comentando sobre o que aconteceu na noite anterior. E com isso, Lee fica se gabando, falando como um boxeador. O clima esquenta quando os caras começam a fazer piadas com a mãe do gordinho, então Park fala pra não pôr a mãe no meio das brincadeiras. Nesse momento, Lee percebe a Mi-jin olhando pra ele de novo e se levanta já querendo puxar mais uma briga. O cara se acha mesmo. Park tenta apaziguar as coisas, mas o Jin-song só fala mal da postura dele. Ainda com ciúme, ele se prepara pra atacar, mas é detido pelo loirinho calado da turma. Mas ele se solta e prepara outro soco, que apesar de ser muito rápido, Hyung-suk consegue ver o movimento. Como ele apanha de valentões desde pequeno, o cara aprendeu a ver os socos chegando, mas com aquele corpo mais lento ele não conseguia reagir. Só que agora ele consegue, se esquiva do soco do Jin-song, impressionando a todos na sala. O valentão ainda tenta vários ataques seguidos, porém Park ativa o sentido aranha e esquiva de todos até ficar encurralado de costas pro armário. No próximo ele acha que vai apanhar, mas consegue segurar o soco do oponente no último segundo. Com isso, Lee Ji-sung conclui que ele seja um lutador de rua. Do nada, todos começam a tirar fotos e gravar o momento. Lembrando de tudo que sofreu até aqui, Hyung-suk se prepara pro próximo ataque. Ele desvia do golpe do Lee e acerta um soco bem no estômago do cara, fazendo ele cair curvado no chão. Assim ele passa vergonha na frente de todo mundo. No mesmo dia, a notícia se espalha rapidamente, chegando aos ouvidos de uns caras da pesada, inclusive membros de gangue que comentam que os dias do Park Hyung-suk estão contados, enquanto o líder chora do nada. Com o passar do tempo, Park reflete sobre a forma que as pessoas olham diferente pra ele em cada corpo, mesmo ele sendo a mesma pessoa. De repente, na loja, chega um garoto
magrela agindo estranho. Ele coloca um item embaixo da camisa e Hyung-suk percebe, mas ao tentar chamar a atenção, o moleque sai correndo. Ele corre atrás do garoto e os dois acabam chegando em um beco, onde os outros valentão estavam esperando. Foram eles que mandaram o moleque roubar um carregador. Um deles já mostra a foto da chantagem pro Park de novo. Os caras ficam de tiração até decidirem pôr os dois nerds pra lutarem. E ainda gravam uma luta ridícula em que o magrinho fica dando golpes desleixados e o gordinho fica só encolhido. De repente chega o Basco, o líder chorão da gangue. Ele levanta um dos valentões e pergunta se eles são criminosos. O cara pede desculpa e Basco manda os três irem pra casa e depois fala que os dois nerds precisam fazer mais exercícios. O magrinho se apresenta como Park Ji-hoo e fala que é da turma de design de moda. Entendendo que ele é da sala do Hyung-suk bonitão, Basco manda falar pra ele não ser tão arrogante e novamente começa a chorar. No dia seguinte, o Ji-hoo falta na escola. No refeitório, Park aproveita pra perguntar sobre o Basco e Han-yu explica que o nome verdadeiro dele é Lee Eun-tae. Ele é da turma de arquitetura e líder da gangue Burn Knuckles. Nesse momento, os valentões chegam dizendo que o Basco é um idiota que odeia os populares e trata bem os fracos. De repente, os Burn Knuckles chegam no refeitório e Hyung-suk reconhece o Basco que se aproxima. Todos fogem menos o Hyung-suk, que tenta falar sobre a noite passada, mas esqueceu que estava no outro corpo. Então Basco acha que ele tá querendo se vingar pelos valentões. O cara acredita que o Park é só um cara forte e bonito que não presta. Ele aperta o ombro do garoto e força ele contra a cadeira. Um dos membros da gangue reconhece esse aperto de ombro. Todo mundo em volta só observa, pois ninguém consegue escapar desse aperto de ombro. Porém, Hyung-suk pede desculpa enquanto pega a mão dele, dizendo que o confundiu com alguém que conhecia. Todos se impressionam por ele ter se soltado do aperto com apenas uma mão. O amigo do Basco então impede que o conflito continue e fala que é melhor comer enquanto ainda dá tempo. Ele ainda comenta com outro colega que fez isso pro Basco não acabar se machucando. Depois dessa situação, os valentões se oferecem para serem amigos do Hyung-suk e chamam ele para sair. Park sorri porque sempre quis ter amigos e com a insistência dos caras e da Han-yu, ele acaba aceitando sair com a galera. Eles se encontram em um tipo de boteco onde os caras já estão comendo e chamam Hyung-suk para sentar. Em seguida chega o Lee Jin-song, que não esperava encontrá-lo ali, mas os outros dizem que era uma surpresa e dão para ele um pouco de bebida. Eles oferecem pro Hyung-suk também, mas ele diz que não bebe. Eles ainda perguntam onde ele mora e ele fala que mora sozinho. Porém, quando eles sugerem ir até lá, ele fala que na verdade mora com um amigo que desistiu do colégio e trabalha durante a noite e dorme de dia. Com essas informações, eles imaginam que o cara é muito perigoso. Lee Jin-song continua bebendo quando o Park pergunta sobre a Mi-jin. Então os valentões dizem que ela não curte esse tipo de rolê, diferente da Han-yu. É nesse momento que a mina conta que o Lee e a Mi-jin não namoram, mas ele já se declarou pra ela. Então Park pede desculpa porque achou que eles estavam namorando e formam um ótimo casal. Lee então fala que ele é um cara legal, mas é só um papo de bêbado amigável. Ele até fala que não se chateou com a briga e insiste pro cara beber. O grupo começa a falar do Ji-hoo e do Basco, quando de repente Lee Jin-song cai de tanto beber. Todos continuam zombando do Ji-hoo e mostram um vídeo da briga de nerd que eles causaram. Tudo isso deixa o Hyung-suk enfurecido e ele quebra o celular com uma mão, dizendo que não deviam filmar esse tipo de coisa. De repente ele acaba caindo e acorda em casa. O cara tenta voltar a dormir, mas acaba tendo um sonho esquisito, até acordar de novo no corpo gordinho. Então ele sai correndo pensando que o outro corpo desapareceu. Os jovens ficam sem saber o que fazer com o cara desmaiado até que o verdadeiro Park chega. Ele inventa que veio buscar um amigo, mas pra não levantar suspeita, ele diz que o cara que mora com ele mandou buscar ele ali. Eles saem do boteco com Hyung-suk carregando outro corpo nas costas. Lee para pra brincar em uma máquina de soco e ensina pro Park a postura básica do boxe pra dar um soco direto e acerta um golpe batendo o recorde da máquina. Ele termina dizendo que nada disso importa se o oponente conseguir desviar, e depois o cara acaba vomitando, então todos decidem ir embora. Antes de ir, Hyung-suk tenta seguir as dicas do boxeador, mas mal faz a almofada se mexer, então ele vai logo pra casa. Em seguida aparece Basco com a gangue e vê de longe o gordinho correndo com um marmanjo nas costas, então ele dá um soco na máquina também, passando o recorde do Lee Jin-song. No dia seguinte ele volta pro corpo bonito após passar a intoxicação por álcool. Na escola ele encontra o Ji-hoo e pergunta por que ele faltou no dia anterior. O menino conta que saiu com os caras à noite e não conseguiu acordar. Mesmo sem o Ji-hoo entender, o Park decide almoçar junto com ele. Enquanto isso, a mãe do Hyung-suk chega na casa dele e encontra o corpo gordinho dormindo em vez de estar na escola. Quando chega em casa, Park encontra a porta aberta e vê a mãe lá dentro. Pra disfarçar, ele diz que é um amigo do Hyung-suk. Quando a mulher tenta acordar o filho, ele impede ela. O rapaz fala que estão morando juntos e que o Hyung-suk tá trabalhando à noite. Então a mulher entende porque ele tá dormindo a essa hora. Depois disso, ela chama o Park pra conversar. Os dois vão a uma cafeteria onde um dos Burn Knuckles tá trabalhando. A mulher se impressiona com o preço da xícara de café. Eles se sentam e finalmente ela pergunta o nome dele, que revela ter o mesmo nome do filho dela. Enquanto os dois conversam, o Basco entra e senta em uma mesa próxima. Então começa a prestar atenção na conversa. Vendo ele ali, o amigo garçom comenta que a mulher deve ser mãe de algum aluno e fala pro Basco não arrumar confusão. Enquanto isso, Hyung-suk
Hyung-suk confirma que o filho dela tá se alimentando bem, e nesse momento ela pergunta se o garoto tá sofrendo algum tipo de bullying, porque isso ocorria na antiga escola e ela nem sabia porque só tava preocupada em manter ele e a casa. Com pesar dos olhos, ele fala que o cara tá se dando bem com os amigos. Ao ouvir isso, Basco imagina que ele tá sendo falso e acaba derramando leite na mesa, e o amigo acaba tendo que limpar. Enquanto conversam, Park lembra que não tratava a mãe tão bem em casa, mas a mulher se preocupa muito com o filho. Por fim, ela chama o garçom e pergunta se pode levar umas caixas de papelão. Lá fora ela explica pro Park que vende o papelão pra fazer um dinheiro extra pra manter o filho na nova casa, mas pede pra ele não contar isso pra ele. Mal sabe ela que já tá falando com o próprio filho. A mulher então oferece o dinheiro do café que bebeu. Ele recusa, mas ela insiste e fala pra ele continuar sendo amigo do Hyung-suk, então ele acaba aceitando forçadamente e fala pra ela não se preocupar com o filho. Lá dentro da cafeteria, Basco já derramou muito mais leite, coitado do garçom. E antes da mãe ir embora, Park fala que o filho dela parece estar mais grato por ela agora que passou a morar sozinho. Ela segue o caminho e do nada Basco chama a atenção do cara, dizendo que ouviu tudo. Lá dentro, o garçom se desespera ao ver que o amigo sumiu. Em uma área de construção, Basco se prepara para punir Park por supostamente ter feito bullying com o gordinho e ainda mentir sobre isso. Ele começa atacando, mas Hyung-suk consegue se esquivar. Ele tenta esclarecer o mal entendido, mas não adianta, e acaba tendo que desviar de vários outros golpes em sequência até que um dos socos acerta de raspão. Basco também lembra do cara pegando dinheiro da mulher e acha que ele extorquiu ela. Então, na intenção de devolver pro filho dela, ela pede o dinheiro pro Hyung-suk. Sem entender, o rapaz acha que isso também é um tipo de extorsão, como as que ele já sofreu antes. Então ele recusa e fica mais sério agora. Basco volta a atacar, mas Park continua ágil como sempre até que decide revidar. Porém, o cara bloqueia o primeiro soco com o joelho e fala que essa postura é feita para resistir a todos os tipos de ataques. Por dentro, Hyung-suk lembra das dicas de postura do Lee e ajusta a posição, fazendo Basco perceber a postura de boxe. Ao dar um soco direto, Basco reage, esquivando também e já prepara o próximo ataque. Quando o garçom chega no local, ele vê o amigo caído aos pés do Hyung-suk, que fala para cuidar dele. Nesse momento, vemos o que aconteceu. Mesmo com bom timing, Basco não conseguiu acertar o soco, pois Hyung-suk esquivou e deu um giro para terminar com uma cotovelada no rosto do oponente, que se questiona se o cara também sabe Muay Thai além do boxe. E galera, eu vi que vocês curtiram o vídeo de 86, então eu vou trazer uma parte 2 aqui pro canal. Se você curtiu esse anime do gordinho, deixa um gostei aqui embaixo e comenta se você quer ou não uma parte 2 desse anime também, beleza? Valeu galera, se cuidem!